Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Rodrigo e hoje discutiremos sobre veganismo. Esse é o Cajuína Cast, o podcast para falar de pessoas, sociedade e mundo. Esqueça tudo que você já ouviu sobre a comida vegana ser cara, inacessível, ser sem graça, sem gosto ou ruim. Então deixa pra lá tudo que você ouviu até hoje sobre como uma pessoa vegana se alimenta e todos esses tabus em volta. E se você quer fazer essa mudança, mergulhe com a mente aberta nesse episódio. E para falar sobre esse tema, trouxemos a Danile, nutricionista formada pela Universidade de Tiradentes, pós-graduada em nutrição vegetariana e vegana. Também trouxemos a Luísa Alan, consultora vegana. Algumas pessoas, quando se tornam veganas, acham que precisam ser minimalistas, comendo sem glúten, sem açúcar. Mas por que tanta pressão? Por onde começar nessa fase inicial de transição para o veganismo? Para quem não me conhece, meu nome é Danile, sou nutricionista e também sou vegana. Primeiro de tudo, nós temos que entender que veganismo não é dieta. Veganismo é um estilo de vida que busca, na medida do possível e praticável, excluir todas as formas de exploração animal, seja na alimentação, vestuário ou qualquer outra esfera de consumo. É bom lembrar também que veganismo é contra qualquer tipo de exploração. Então, de certa forma, ele também é um movimento político. E por ser um estilo de vida que se importa com os animais, com a saúde e com o planeta, o que mais faz sentido é realmente buscar um estilo de vida mais minimalista e que tente também não financiar empresas que acabam impactando e destruindo o meio ambiente. Sobre açúcar e glúten, é realmente escolha de cada um. Muita gente acaba fazendo um terror contra esses dois, né? E se você não tem doença celíaca ou é alguém que sente desconforto a consumir alimentos que possuem glúten, não faz sentido você excluir da sua alimentação. Com açúcar é basicamente a mesma coisa. Se você não tem um problema de saúde que precise reduzir esse consumo, também não faz sentido você cortar. A não ser que seja algo que você queira, né? Tudo na vida é questão de equilíbrio. Claro que se você consumir em excesso, assim como qualquer alimento, como tudo na vida, né? Em algum momento o nosso corpo ele vai acabar sentindo e vai demonstrar que não está interessante esse excesso. E assim, muitas pessoas também acabam associando que quem é vegano é uma pessoa super saudável. E não é bem assim, né? Depende muito das escolhas na alimentação que essa pessoa faz. Se ela pratica exercício físico, se dorme bem e por aí vai. Então, essa questão da alimentação é bem individual, depende muito de cada um. Então, na verdade, o consumo de açúcar e de glúten, não sendo proveniente de origem animal, é super bem-vindo no veganismo. Essa ligação não tem restrição, não. O que acontece? Quando você fala dessa parte minimalista da coisa, é porque, de fato, a maioria dos veganos focam numa alimentação que seja com a quantidade de refinado menor, de ultraprocessado menor. Mas isso é muito mais por uma questão política mesmo do que por uma questão de saúde, né? Porque a gente sabe que quanto mais refinado, quanto mais ultraprocessado, mais indústrias foram desenvolvidas e mais componentes químicos tem ali, menos vai fazer bem para nós, para o meio ambiente, né? Então acaba que o minimalismo vem mais em cima disso do que na questão exclusivamente do glúten e do açúcar. Eu particularmente sempre consumi glúten, sempre consumi açúcar, né? E essa questão de você não querer consumir vai muito mais da sua questão de alimentação saudável do que a questão política do veganismo em si. Quando pensamos nessa transição para o veganismo e ter uma vida vegana, pensamos imediatamente em tudo que estamos perdendo. O que perdemos por não comer carne de vaca, frango, peixe, que já vira aquele mindset de dieta que pode ser horrível porque as pessoas tendem a focar na privação, naquilo que elas não podem comer. E com esse tipo de pensamento de levar a vida desse jeito é muito ruim. Por isso é importante focar em tudo que podemos ganhar com esse estilo de vida. Por isso eu gostaria de saber de vocês quais são os benefícios de se tornar vegano. Não enxergo como se você estivesse se privando. Você fez uma escolha de retirar basicamente 3 animais do prato, que são os mais comuns, né? Claro que tem vários outros. E no lugar disso, você tem todo o reino vegetal disponível para você. Uma variedade incrível e com cada alimento você faz diversas outras coisas. O grão de bico, por exemplo. Quem come carne, geralmente só conhece ele em salada, né? E olhe lá. Depois que você se torna vegetariano ou vegano, você descobre que você pode comer ele em grão. Você pode fazer a pastinha, você pode germinar. Pode fazer hambúrguer, almôndega, tempera ele, colocar pra assar e aí faz um snack ou um salgadinho crocante, como eu prefiro chamar. Então, basta você usar a criatividade, utilizar temperos, que é o segredo para uma comida gostosa, e aproveitar todo o reino vegetal, porque ele é realmente incrível.
Sobre os benefícios à saúde, já tem vários artigos que mostram vários benefícios mesmo, sabe? Lembrando que nesses estudos, para que tivesse, né, esses benefícios mesmo, eles levam em consideração uma alimentação balanceada, equilibrada e saudável, que seria uma alimentação mais plant-based, ou seja, uma alimentação baseada em plantas mesmo, né, com foco nos vegetais, fruta, grão, cereal integral, sem utilizar industrializados, né, os alimentos processados, frituras e entre outros, né, focar mesmo no alimento de forma integral. Então, nesses artigos, já conseguimos observar que uma alimentação sem nada de origem animal, que seria vegetariana estrita, mas aqui eu vou chamar de vegana, para não confundir vocês, tá bom? Ela reduz risco para diversos tipos de câncer, principalmente os gastrointestinais, reduz risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2, também traz benefícios em pessoas que já possuem diabetes mellitus tipo 2, porque aí ele vai ser eficaz em diminuir e controlar a glicemia, auxiliar no controle e redução do peso, no perfil lipídico. Quem é vegano também apresenta menor sobrepeso e obesidade, reduz riscos para doenças cardiovasculares, hipertensão, apresenta menor nível de colesterol total e o LDL também. Ou seja, tem vários benefícios para a saúde. Quem quiser ler outros artigos, é só pesquisar no PubMed, mas aí eles vão estar em inglês. Também tem o Cielo, tem vários locais que vocês podem pesquisar, é só colocar na internet. E tem o site da SVB, né, da Sociedade Vegetariana Brasileira. Lá tem vários artigos prontinhos já para serem lidos. Então, de fato, né, por conta da nossa cultura e tradições, a gente consome carnes e leites e ovos e etc. Então, retirar isso, inicialmente, é natural que a pessoa sinta falta. Só que o que acontece? O veganismo não é uma escolha individual, né? É um pensamento que ele é mais coletivo, ele pensa na sociedade, ele pensa nos animais, ele pensa no meio ambiente. Então, além dos benefícios que você vai estar trazendo para a sua saúde, por você estar tirando determinados alimentos que fazem mal para o nosso organismo, você vai estar tirando alimentos e beneficiando o meio ambiente. Você vai estar tendo mais compaixão com os animais, você vai estar deixando de financiar indústrias que acabam com nossa vegetação, com a nossa fauna, com a nossa flora. Então, quando você pensa no macro e não apenas no micro, sempre é uma coisa que vai fazer valer a pena, né? Porque a gente está muito ligado ao prazer em comer aquele alimento, mas ao mesmo tempo a gente acaba cegando no quanto que consumir aquele alimento pode trazer malefícios para o nosso meio ambiente, para a nossa sociedade, para o nosso próprio organismo. Só pelo fato da gente gostar, né? E a gente também tem essa questão de sempre comer as mesmas coisas, a gente não traz a variação da nossa comida, então acaba que depois que a gente se torna vegetariano e vegano, a gente consegue até perceber isso mais claro, que a gente acaba consumindo o mesmo tipo de comida, mas de formas preparadas completamente diferentes. Então, nossa cabeça vai mudando, nossa alimentação vai mudando, e a gente vai trazendo uma alimentação mais política e mais correta, né? Para o meio ambiente, para as pessoas, para nós mesmos, para os animais. Então, acaba que é isso. Aos que procuram ser veganos, mas gostam muito de comer carne, do sabor e textura. Nessa fase de transição, eles costumam se beneficiar de carnes vegetais e de opções industrializadas e caseiras de carne ou queijos vegetais. Essas receitas que copiam para quem está na transição para o veganismo e ainda tem muito apego ao paladar e não consegue ficar sem comer essas coisas, acabam matando a vontade desses alimentos com essas substituições vegetais. O que vocês acham desses alimentos? Olha, eu particularmente acho incrível pelo fato de ajudar na transição, de lembrar bons momentos, por trazer nessa memória afetiva, sem falar que é interessante até para pessoas que ainda consomem carne também, porque vai ser bem melhor ela consumir o feito de planta do que o de origem animal. Se a gente comparar a lista de ingredientes, sem dúvida o de planta é muito melhor. Tem gente que acaba julgando também, né, quem é vegano, vegetariano, e procura esses alimentos que lembram o sabor de carne, e não entende por que a gente para de comer carne e quer consumir um alimento que lembra o sabor. Mas assim, se a gente parar para pensar, é uma parcela muito pequena que deixa de comer carne por não gostar do sabor mesmo. A maioria para por compaixão animal. Então, se existe a possibilidade de comer um alimento que lembra o sabor, mas que não envolva nenhum tipo de crueldade, por que não consumir? Então, eu realmente acho incrível. Mas entrando na parte nutricional,
Como eu falei lá atrás, né, os benefícios para uma saúde com alimentação vegana, ela vai ser sem tanto alimento processado. Então, mais uma vez, eu acho maravilhoso ter a possibilidade de consumir esses alimentos, mas eles não devem ser de maneira nenhuma a base da alimentação, tá bom? Ainda é muito melhor consumir ele do que o de origem animal, como eu falei, mas ainda assim é um alimento processado que não deve ser consumido com tanta frequência, sem falar no valor, né? E aí muita gente acaba achando que a alimentação de um vegano é caro, levando em consideração esses produtos, porque eles não têm ainda, né, tanta demanda, e aí eles acabam sendo muito caros. Então isso pode até deixar algumas pessoas desanimadas, mas é lembrar que ele não é a base de uma alimentação vegana, vegetariana. A base é o que eu falei, cereal, fruta, vegetal, as leguminosas. Então, deixar para fazer com frequência um hambúrguer de ervilha, de feijão, de grão de bico, que é bem mais saudável, barato, e você conhece todos os ingredientes que você coloca dentro dele. Eu, particularmente, não sou uma grande consumidora e também não faço muito alarde, porque eu acho que são alimentos que não são tão politicamente aceitos dentro do veganismo. Apesar de eles serem isentos de ingredientes de origem animal, eles continuam sendo ultraprocessados, continuam sendo industrializados, né? E a gente sabe os impactos que isso causa no meio ambiente e no organismo e etc. E além disso, os preços geralmente são exorbitantes, né? Trazendo ainda mais uma visão elitista do veganismo, que é uma visão que eu não gosto de pregar, é uma visão que eu não acredito, é uma visão que eu acho que é muito ainda a cara do capitalismo e não do ecossocialismo, por exemplo, que é o que eu realmente acredito que vai ser efetivo para o planeta, enfim. Porque são preços muito caros e aí se você bate na tecla dizendo que aquilo ali é a carne do futuro, por exemplo, para quem não tem grana, a pessoa nunca vai considerar o veganismo na vida dela, entendeu? Porque ela vai achar que ela tem que comer aquilo ali todos os dias. Sendo que ela poderia pegar, por exemplo, o resto de feijão preto que sobrou do almoço e fazer um hambúrguer vegetal para comer na janta, sabe? Então, eu sou muito mais do fazer carnes vegetais, mas carnes vegetais feitas a partir de grãos, né? Feitas em casa. E aí a pessoa congela, faz de grão de bico, faz de lentilha, faz de ervilha, faz de feijão, faz de soja, enfim. Do que essas ultraprocessadas que quando você vai olhar, até mesmo a tabela nutricional é uma parada cheia de conservante, cheia de corante, cheia de componente químico. E que, além de fazer mal para o nosso organismo, ainda é uma coisa que, se a gente for olhar politicamente dentro dos conceitos do veganismo, não é algo tão legal também. Mas, obviamente, querendo ou não, uma parada que você consegue abrir as possibilidades para quem tem grana para comprar aquilo. Se for algo que pode te ajudar a transicionar, mesmo que depois você pare de consumir, também é uma boa. Agora, minha opinião pessoal é que eu não consumo e também não glorifico. Algumas pessoas no início acabam se queixando de gases ou má digestão. Esses sintomas podem ser considerados normais durante a transição para o veganismo? Qual seria a dica para quem está querendo começar? Então, quando a gente se torna vegetariano e vegano, é normal que o nosso consumo de grãos aumente, porque é uma grande fonte proteica, né? E a gente precisa fazer as substituições de forma adequada para não ter nenhuma insuficiência de nenhum tipo de nutriente. E aí, o que acontece? Os grãos precisam ficar de molho, né? Por muitas horas, pelo menos umas 12 horas. Danilo vai saber falar melhor isso do que eu. E se você não deixar de molho, vai dar gases. Isso é de certeza. Porque eles soltam um ácido, inclusive eu até prefiro que Danilo fale, porque ela tem mais propriedade de fala, mas que causa esse desconforto abdominal na gente mesmo. Mas deixando de molho, você não tem problema nenhum. Sim, isso é bem comum. No consultório sempre aparece alguém relatando isso, né? Que aumentou gases, que tá com desconforto. E assim, isso acontece principalmente pelo aumento do consumo das leguminosas, que são os feijões, grão de bico, soja, lentilha, ervilha. Esses são os mais comuns, mas tem várias outras leguminosas. E aí a dica mais simples do mundo é deixar as leguminosas de molho por no mínimo 12 horas. E aí quando você for preparar, você joga essa água fora, dá uma lavada e coloca uma água limpa. Se for deixar mais de 12 horas, é importante trocar a água umas 2 vezes para não estragar o seu grão. Quem nunca deixou de molho, passe a deixar e observe a quantidade de espuma que forma na superfície.
E aí o que causa esse desconforto? São os fitatos que estão presentes nas leguminosas e o simples fato de deixar ele de molho já reduz bastante a quantidade. Outra dica também, bem simples, é que você pode, depois de deixar de molho, claro, você coloca uma folhinha de louro para cozinhar junto com feijão, que ela também ajuda na digestão e pode até auxiliar nessa redução dos gases. Tem outras coisas importantes para falar aqui. A primeira é que a importância de deixar de molho não é só porque pode causar desconforto, tá? É que também pode atrapalhar a absorção de vários nutrientes, como por exemplo o ferro e o cálcio. Então, mesmo se você não sente desconforto, é importante deixar a leguminosa de molho, tá bom? Segundo, é importante dizer que no reino vegetal, as leguminosas são a nossa principal fonte de proteína, né? Para quem é vegano ou vegetariano. Então, vai ser meio que obrigatório na alimentação de quem é vegetariano e vegano. Se não gosta de consumir em grão, você faz pastinha, faz creme, faz hambúrguer, faz almôndega, não importa o jeito, o importante é consumir durante o dia. É pelos animais, pelo meio ambiente, pela saúde? Por que adotar esse estilo de vida? O que motiva vocês? O veganismo é um estilo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, toda forma de exploração animal em todas as esferas de consumo. Então, quem é vegano não consome nada de origem animal, né, em relação à alimentação, incluindo mel, gelatina, própolis, e também não utiliza cosméticos que foram testados em animais, e por aí vai. Não frequenta zoológico, não vai a rodeio, e tenta não utilizar produtos de empresas que patrocinam esses eventos. Já o vegetarianismo é voltado para a alimentação, e ele é dividido em alguns tipos, eu vou tentar explicar para vocês, mas é bem simples. Primeiro de tudo, todo e qualquer vegetariano tem em comum o fato de não consumir nenhum tipo de animal. O que muda é se consome ou não os derivados. Então, tem o ovo-lacto vegetariano, que é o mais comum, né? Que é aquele que consome ovo e laticínio, come leite, queijo e todos os derivados de leite. O lacto vegetariano, que retirou da alimentação ovo, mas ainda consome laticínios. E o ovo vegetariano, que consome ovos, né, e retirou o laticínio da alimentação. E tem o vegetariano estrito. É estrito, não restrito, tá bom? Já mostrei que a alimentação vegana ou vegetariana não tem nada de restrito. Que é o tipo da alimentação de quem é vegano. Ele é basicamente alimentação. Então, não consome nada de origem animal, mas não é vegano, pois não segue tudo aquilo que eu já falei sobre o veganismo, né, que é um estilo de vida. Então, a diferença é basicamente se consome ou não os derivados. E o que me motiva é o mesmo que me fez parar de consumir carne lá em 2018. Não querer contribuir com a exploração animal mesmo. Hoje eu sinto que demorei tanto tempo para perceber isso, sabe? Mas o que eu sempre falo é que cada um tem seu tempo. E sempre a gente deve respeitar isso. Para mim, a transição para o veganismo foi de apenas 5 meses. Porque eu não estava mais aguentando saber como a indústria do leite e de ovos, ela conseguia ser até mais cruel do que a da carne. Então não fazia sentido para mim, mais uma vez estou falando de mim, tá bom? Não fazia sentido continuar consumindo. Então eu retirei os derivados também da minha vida e me tornei vegana. E assim, é isso que me motiva até hoje, saber que na minha vida, né, na medida do possível e praticável, eu consegui excluir todas as formas de exploração animal. Esse foi o motivo que me fez parar de consumir. Hoje também tem essa questão do meio ambiente e da saúde, que também são fatores importantes e que eu tento levar em consideração também. De uma forma bem resumida, o vegetarianismo estrito é o tipo de alimentação que o vegano tem. Só que no veganismo, você sai da esfera apenas da alimentação, né? No veganismo, você não usa roupas de origem animal, você não usa cosméticos que têm ingredientes de origem animal ou que foram testados em animais, você não usa produtos de limpeza que foram testados em animais ou que levam componentes de origem animal. E o vegetarianismo, ele é focado mais na alimentação. Esses outros setores, eles não são englobados, né? Então, quando você fala, por exemplo, de ovo-lacto-vegetarianismo, são pessoas que não consomem carne, nenhum tipo, crustáceo, nada disso, mas eles ainda consomem ovos, leites e derivados de leite, por exemplo, queijo, manteiga, etc. Quando você fala de ovo-vegetarianismo, são pessoas que não consomem carne, não consomem leite derivado, mas ainda consomem ovo. Quando você fala de vegetarianismo estrito, foi o que eu falei. É uma alimentação que é isenta de ingredientes de origem animal, incluindo mel. Mel também não é consumido.
gelatina feita de, enfim, de coisas que têm componentes de origem animal. Só que, além da alimentação, também tem a questão dos cosméticos, da vestimenta, de parques recreativos que explorem animais, também não financiamos. Dentro da sua realidade, ao máximo, você não financiar nada que envolva algum tipo de exploração animal, entendeu? A minha maior motivação, por incrível que pareça, não foi por conta inicialmente dos animais, né? Foi porque eu sempre gostei muito de estudar sobre como é que as coisas chegam até nós, como é que funcionam as cadeias de produção, como é que funcionam as indústrias. E dentro da indústria dos alimentos, o que me deixou mais chocada era como tudo funcionava e como tudo aquilo impactava negativamente em diversos setores, sabe? Não só o setor social, como o setor econômico, como o setor ambiental, como você consumir carne segregava ainda mais na nossa sociedade, né? Como muita carne que a gente come, a gente acha que a gente tá comendo tá tendo uma alimentação pura, mas ali tá cheio de antibiótico, ali tá cheio de agrotóxico, ali tá cheio de produto químico, e numa simples carne, sabe? Então acaba que quando eu comecei a pesquisar sobre como funcionavam as indústrias alimentares e vi como é que a indústria da carne funcionava, eu falei, eu não quero mais financiar isso, eu não concordo com isso, eu não quero isso pra minha vida, sabe? E aí foi um divisor de águas na minha vida, porque depois disso eu não parei de ler sobre, né? Porque eu comecei ovo-lacto-vegetariana, então por 6 meses da minha vida eu ainda continuei consumindo ovos e leites e derivados e tal. E depois que eu fui lendo, eu vi que a do ovo também é péssima, que a do leite também é péssima, então foi quando eu decidi me tornar vegana. Porque eu, de fato, vi que aquilo ali não era algo que eu queria financiar, porque eu não concordava em inúmeros aspectos, não só no fator da compaixão aos animais, mas também em fatores da nossa sociedade em si, porque quando a gente vai lendo, a gente vai vendo que até é questão de fome mesmo, sabe? De fome mundial, de pessoas mais pobres ficando doentes, que pessoas mais pobres têm mais tendências a diabetes por conta dos ultraprocessados que estão comendo. E aí você vê que não tem nenhum tipo de campanha para que essas pessoas reduzam esses ultraprocessados, porque a salsicha, a linguiça, a calabresa acaba sendo mais barata do que a carne pura, podemos dizer assim, entre aspas. E a população mais pobre acaba consumindo mais esse tipo de alimento, acaba adoecendo muito mais. Enfim, tudo que engloba a indústria da carne acaba afetando negativamente a nossa sociedade. E eu só percebi isso quando eu parei e fui sentar para ler, sabe? E sempre, paralelo a isso, lendo alternativas de comidas extremamente gostosas, saborosas e que fossem melhores pro nosso planeta. E fui criando também em cima disso, sempre gostei de cozinhar. Então eu posso dizer que a minha maior motivação foi não querer financiar com indústrias que eu sei que trazem malefícios não só para mim, mas para a sociedade, para os animais, para o meio ambiente, para tudo. Como achar empresas que possuem produtos veganos? E como a gente pode fazer pressão para que as empresas passem a não testarem animais e adotem outras práticas para seus produtos? Bom, esse assunto é motivo de muita polêmica. Basicamente, para um produto ser apto para vegano, é só não ter nada de origem animal em sua composição. Então basta ler o rótulo e aí você fica sabendo. Mas, como eu falei, veganismo não é dieta, né? Existem outras coisas que deveriam ser observadas. Como, por exemplo, se o produto foi testado em animal, se usou animal em algum momento de sua fabricação, se a empresa mãe financia, patrocina eventos de exploração animal, como o rodeio. Então, acaba sendo a escolha de cada um. Para saber essas informações, apenas entrando em contato com a empresa ou pesquisando na internet. Sobre testes em animais, isso é bem triste e complicado, né? Felizmente, hoje a gente já tem tanta tecnologia que provavelmente isso nem seria mais necessário, porém não é de interesse de grandes empresas. Talvez, buscando produtos similares que não teste, gerando demanda, essas outras empresas, né, grandes, elas vão perceber que tem mais um nicho para elas, que é o que a gente um nicho, e aí elas vão buscar alternativas para isso. Mas também, por outro lado, o mercado de produtos que não são testados em animais e veganos está crescendo cada vez mais. Então, acredito que é justamente por essa demanda aumentada. Quero aproveitar o momento e dizer que veganos não são contra as vacinas, tá bom? Infelizmente, elas ainda são testadas em animais. Mas, como eu falei,
O veganismo é na medida do possível e praticável, e nós sabemos como é importante se vacinar mesmo, né? Então, a gente tem que lembrar que diversas doenças já foram erradicadas graças às vacinas. Então, aproveite o momento, não deixem de se vacinar. Veganos que estão em dúvida, lembrem-se, nós somos as vozes dos animais, para isso nós temos que estar vivos. Tem várias empresas que já têm o seu selo, né, vegano, ou já alegam que não fazem teste em animais e que nem tem produtos de origem animal em composição dos seus produtos. Mas o que acontece? Existem muitos blogs, muitos sites, muitos Instagrams que ajudam bastante a respeito disso, em qualquer setor, se é alimentício, se é produto de limpeza, se é bebida alcoólica, qualquer coisa, sempre tem. É só jogar no Google que a informação hoje em dia, graças a Deus, é muito fácil, né? E eu também posso ajudar vocês, caso tenha algum tipo de dúvida, não tem problema nenhum. Mas o que a gente pode fazer para que grandes empresas passem a ter opções veganas ou mudem seus comportamentos e diretrizes para que se tornem algo mais sustentável e algo mais bacana para os animais e para o meio ambiente? Eu acho que a primeira coisa é levar a informação, é boicotar essas empresas, porque se a gente que dá dinheiro e faz com que elas sejam grandes empresas, se a gente para de dar dinheiro, elas vão perguntar o que é que elas estão fazendo errado, né? E aí elas podem mudar o seu posicionamento. Mas eu acho que o melhor de tudo é a gente aprender a fazer, pra gente não depender das indústrias. E se a gente depender, que a gente comece procurando pela galera que faz na nossa própria cidade, né? Muitas vezes tem gente aqui que a gente pode estar apoiando o comércio local, pessoas que estão fazendo diversas coisas veganas, né, incríveis, de qualidade, e que a gente tá dando dinheiro para quem a gente nem conhece, né? Pessoas de fora, pessoas de outro país às vezes, né? Grandes nomes, grandes indústrias. Então, minhas dicas são essas: pesquisar, procurar se alguém local faz, fazer você mesmo. Eu acho que isso é uma forma da gente se sair bem em relação a produtos que necessitam ser comprados. Agora, para expandir nossos pensamentos, vocês têm alguma indicação de conteúdo que gostaria de compartilhar conosco? Eu sempre indico o site da Sociedade Vegetariana Brasileira. Lá tem diversos materiais incríveis de forma gratuita. Tem artigo, tem reportagem, tem vários materiais, tem livros também para download. E por ser uma ONG, também tem vários produtos para venda. Eles também aceitam voluntário e quem quiser também pode se filiar, que é mais uma maneira de você ajudar a ONG. Ela faz um trabalho maravilhoso, eu indico para todo mundo pesquisar sobre. Para quem está em transição e para quem já é vegetariano ou vegano, né, eu acho importante demais você pesquisar, ler, procurar um profissional qualificado e também assistir documentários que ajudam bastante, né, como Cowspiracy, que foi o que me fez tornar vegana, Terráqueos, Domínio, Dieta de Gladiadores, A Carne é Fraca e vários outros. Tem vários na internet, na Netflix, é só pesquisar. Existem diversos documentários e filmes, e livros, artigos, tudo isso. Mas eu vou citar alguns, até para não ficar muito extenso. Tem o Cowspiracy, que é um clássico. Tem Terráqueos, tem a Dieta dos Gladiadores, que é mais recente, junto de What the Health, que também é mais recente. De livro, eu posso indicar Comer Animais, Política Sexual da Carne, Porque Amamos Cachorro, Comemos Porcos e Vestimos Vaca. Eu acho que esses já são ótimos, assim. Mas tem mais, existem outros. É aquela mesma coisa a respeito dos produtos que eu falei. Quando joga no Google, a gente acha vários. E um mundo infinito de documentários e livros e tudo mais. A informação tá aí. A gente tem que usufruir do nosso privilégio de acesso à informação para começar a mudar nossa postura enquanto cidadão e fazer o melhor para nossa sociedade, né, para o nosso planeta. E o básico é o conhecimento, né? Porque quando a gente é ignorante, a gente nem sabe que a gente está fazendo algo errado, a gente nem sabe que aquilo ali pode impactar de maneira negativa alguma coisa. Mas a partir do momento que a gente tem a informação ou que a gente tem o privilégio, né, para ter acesso a essa informação, que a gente tem internet, a gente tem um mundo de possibilidades para a gente chegar a qualquer tipo de assunto. E então, acho que é muito importante a gente parar de só ter acesso à informação que chega até a gente, sabe? Porque muitas das vezes essas informações, por exemplo, a respeito de cadeias de produção, de indústria e etc., nunca vão chegar pra gente porque é algo que eles querem mascarar, né? Agrotóxico e tudo mais, tudo eles querem mascarar. Então,
Se a gente tem a informação ali, vamos atrás para ler, para pesquisar, para divulgar. Porque senão as coisas vão continuar sendo do jeito que estão e elas vão se tornar insustentáveis, né? Porque nossos recursos parecem ser infinitos, mas eles são finitos. E a cada dia que passa, o consumo está desenfreado e o planeta já está começando a cobrar. E daqui a pouco nossos recursos básicos vão estar sendo extremamente disputados e a gente sabe quais são as consequências disso, né? Gente, muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso participar desse episódio. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e quem tiver perguntas pode entrar em contato comigo através do meu Instagram. Fiquem à vontade, vou amar responder vocês. Um cheiro e muito obrigada. Gostaria muito, muito, muito de agradecer pela oportunidade, porque é sempre incrível poder levar pautas importantes como essa, né, para diversas pessoas, porque, assim como eu falei antes, a informação quase nunca chega, né? Então, ter espaço para poder falar sobre isso e plantar uma sementinha ou plantar um tipo de interrogação ou uma curiosidade para que as pessoas vão atrás do tema, se informem mais, pesquisem mais, para mim é muito gratificante, porque mesmo que você não mude absolutamente nada no seu dia a dia, só o fato de você ter a consciência já te faz, por exemplo, evitar um desperdício, né? Então, eu acho que isso é muito importante, não só para os animais, mas para o planeta, para a nossa sociedade. Então, eu agradeço demais, demais, demais pela oportunidade. Podem me chamar mais vezes, foi muito legal participar. Estou muito, muito feliz. E é isso, espero que quem escutou até aqui tenha gostado, né? E qualquer dúvida que se precisarem, pode falar com o pessoal, pode falar comigo. Não tem problema nenhum. Eu vou, inclusive, amar, vai ser uma honra. Viu? Um beijo, beijo, beijo. Muito prazer em conhecer vocês, desejo tudo de bom e obrigado pelo papo de hoje. E obrigado também a você, ouvinte, e até o próximo episódio.